Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais uma rica e feliz oportunidade, agradecendo a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, ao Pai de Seta Branca, Mãe Yara e aos nossos mensageiros, mentores de luz, de amor, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros e ministros. E mais um dia, domingo, que chegou ao fim, para falarmos desta vez de espíritos obsessores e os seus espíritos obsessores e os seus relacionamentos amorosos. Salve Deus! Por acaso você sabia que pode haver obsessão em qualquer relacionamento amoroso? É algo que muitas das vezes parece distante, mas muito, muito comum. E quando, inclusive, se começa a falar em obsessor e obsessão, a primeira imagem que nos vem à mente pode ser ou não de um filme. E para desmistificar isto e entender melhor como tudo acontece, então vamos lá desta forma apresentar os conceitos principais desse assunto. O obsessor é, para já todos sabem, é um espírito que pode ser desencarnado ou não, que exerce uma grande influência negativa sobre uma ou mais pessoas, fazendo com que a nossa energia delas nos desequilibre, muitas das vezes diminuindo e tornando-a instável, física e emocionalmente ou espiritualmente. Se o espírito pode ser desencarnado ou não, isso significa que qualquer pessoa com quem convivemos pode ser um obsessor. Até mesmo eu poderei ser o obsessor de outra pessoa, porque a obsessão é um processo que envolve duas partes, que envolve o obsessor e o obsediado, que é quem se sente muitas das vezes reprimido, se sente sugado, além de outros vários fatores, outros sintomas característicos da obsessão que poderei explicar um pouco mais adiante. Não só o relacionamento amoroso, mas qualquer relacionamento pode sofrer os efeitos de uma obsessão. Porque não há como viver, por exemplo, sozinho. Não há. Nem as pessoas por hoje optam
por viver retiradas da sociedade. Mesmo essas pessoas que vivem tão sozinhas, assim, e nós nos aproximando de pessoas que pelo grau de afinidade que temos com elas, nós atraímos pessoas e seres, entidades, espíritos, pela nossa necessidade de aprendizado e também pelo nosso karma, que geramos anteriormente. Assim, a afinidade e a reforma íntima em um relacionamento onde as pessoas se atraem porque precisam se harmonizar mutuamente. Ele, ela, parceiro, parceira, namorado, namorada, esposo, marido, torna-se muitas das vezes um gatilho para as nossas emoções negativas. E quando essas emoções são afloradas, não há a oportunidade de agir diferentemente, curando a emoção ou agir como sempre. Porque muitas das vezes a falta de compreensão ou até mesmo a ignorância em relação ao assunto conduz o casal muitas das vezes a crises intensas quando as emoções negativas estão afloradas. E desta forma as pessoas, o ser físico, muitas das vezes não têm consciência de que precisam se harmonizarem. Ocorre um conflito que gera a cobrança, que gera o desgaste da energia. Porque quando cobramos que o outro seja e se comporte como nós queremos, salve Deus, a liberdade e a leveza do relacionamento se perdem, porque a vibração cai, a harmonia, o equilíbrio, e assim a relação se transforma numa obsessão, em que a pessoa cobra, onde a pessoa que cobra torna-se o obsessor, muitas das vezes, do parceiro que é cobrado e repreendido para entender melhor. Da seguinte forma, imaginemos um casal que vive junto há muitos e muitos anos, onde ele trabalha o dia inteiro, onde ele chega à casa cansado, ao fim do dia, um dia de trabalho desgastante. A única coisa que ele quer, muitas das vezes, é ficar em casa, sentado no sofá. Ela trabalha em casa. Cuida da casa. Cuida de tudo. E passa o tempo, por exemplo, na internet. Salve Deus. Facebook, WhatsApp, internet. Esperando o marido chegar.
Então, como não tem muitos amigos, ela espera que o seu marido a leve para passear, ou que a leve, ou que a acompanhe. Mas, por sua vez, ele, cansado, ele, porém, não quer sair de casa, pois já passou o dia todo fora. Esta é a altura que começam as brigas, que começam as emoções, onde as emoções se afloram. Ela, porque acha que ele deveria lhe dar mais atenção, levá-la, por exemplo, a passear, pois ela, coitada, fica em casa e muito sozinha. Ela se sente de lado, abandonada pelo marido que só pensa em trabalhar. Desta forma, ele acha que ela deveria se acalmar e se contentar com a situação, porque depois de tanto tempo discutindo, sem chegar a nenhum acordo, sem nenhum progresso, o casal se afasta aos poucos, se afasta emocionalmente, já não conversam como conversavam, já não conversam mais sobre outros assuntos e já não fazem tantas coisas juntos. Na maioria das vezes, ambos se cobram e ambos se culpam. Culpam-se mutuamente por o seu descontentamento. Então, a responsabilidade pela sua felicidade é toda sua. O que seria nestes casos o mais saudável? O que seria o mais saudável? Neste caso, ambos deveriam olhar para as suas carências afetivas, para as suas carências e para as suas falhas, para que possam em conjunto curá-las e não projetá-las um no outro, ou seja, sem transferir a responsabilidade e culpar o marido, a mulher, o namorado, a namorada, o parceiro. Isso ainda poderá não ser assim tão simples, não é? Porque a maioria das pessoas tem uma imagem de, salve Deus, parceiro, parceira perfeito, instalado na cabeça. Por exemplo, do príncipe encantado ou da princesa da Cinderela encantada. Essa é uma imagem totalmente equivocada que, ao acreditar nela, entende-se que precisamos de alguém para acabar com a nossa solidão, a carência, a baixa autoestima, o medo, a angústia e por aí vai. Acredita-se que o princípio ou o príncipe, acredita-se que o príncipe ou a princesa irá mudar a realidade atual. Claro que, salve Deus, isso é uma verdadeira ilusão agindo dessa forma. Acontece sim a transferência da responsabilidade e a responsabilidade pela sua felicidade. Ela, salve Deus, é toda sua.
E por essa brecha, é por essa brecha que as obsessões emocionais muitas das vezes entram na vida do casal. Porque quando o parceiro, a parceira, o marido, a esposa não corresponde à necessidade e às expectativas da pessoa, ela naturalmente começará com as cobranças para que ela se comporte de forma que lhe agrade. Porque foi isso o que vimos, foi isso o que eu expliquei no exemplo mais no início. Esse não é o amor. Esse não é o amor incondicional, e sim o amor condicional. Porque também pode ser chamado de egoísmo. E desta forma as situações mostram, muitas das vezes com clareza, que todos nós ainda somos muito imaturos. Somos muito imaturos quanto às nossas emoções. Quanto às nossas emoções e, consequentemente, quanto à nossa consciência espiritual. Porque desta forma nós querermos que o outro haja da forma que eu penso, isso não é amor. Com certeza que não. E desta vez, meus irmãos, salve Deus, desejando a todos um fim de dia agradável. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine e abençoe. Salve Deus.